Olá pessoal, tudo bem? Nesta nova aula do nosso curso sobre concessões de serviços públicos, eu tratarei de política tarifária. Antes de falarmos dos detalhes da política tarifária na Lei Geral de Concessões, é importante resgatar alguns conceitos básicos. E nisso eu gostaria de recordar as diferenciações de serviços públicos por um critério da mensuração de consumo e também por um critério de possibilidade de cobrança. O que eu quero dizer com isso é que nós temos serviços públicos que se dividem em uti universi e uti singuli. Os serviços uti universi são os serviços públicos indivisíveis. Nesse caso, não é possível mensurar o consumo do serviço por cada usuário. Vamos pegar o exemplo da iluminação pública. Nós não conseguimos dizer quanto cada cidadão consumiu do serviço de iluminação pública. A mesma coisa ocorre com serviços de limpeza de logradouros públicos, de ruas e avenidas. Não é possível dizer quanto cada cidadão consumiu desse serviço público de limpeza urbana. Esses serviços são, portanto, indivisíveis, uti universi. Bom, além disso, temos serviços divisíveis, ou uti singuli. Nesse caso, é possível dizer qual foi o consumo do serviço por cada usuário. Exemplo disso acontece com o serviço de transporte coletivo urbano e, além disso, no campo do serviço de distribuição domiciliar de energia elétrica. Nesses dois exemplos, é possível dizer quanto cada usuário consumiu do serviço. Então vejam, essa primeira diferença de serviço indivisível de um lado e divisível de outro é fundamental para entender a política tarifária. Além disso, nós precisamos recordar que há serviços públicos gratuitos que, portanto, não aceitam qualquer tipo de cobrança por uma determinação constitucional, legal ou até mesmo de ato normativo da administração, e, de outro lado, há serviços públicos onerosos, em que se aceita a cobrança. Bom, apenas os serviços públicos divisíveis, uti singuli, portanto, e sobre os quais não haja uma determinação de gratuidade, é que poderão se valer de tarifas ou de taxas. Vejam, se o serviço for indivisível, nós não falaremos de tarifa ou de taxa. E, além disso, se o serviço for divisível, porém gratuito por uma determinação legal, tampouco poderemos falar de tarifa ou de taxa, tá certo? Vejam, qual é a diferença, inclusive, desses dois institutos? Nós utilizaremos a taxa se o serviço público for prestado diretamente pelo titular. O titular pode ser o município, o Estado Federado ou a União. Se a prestação for direta, nós falaremos de taxa. Diferentemente, se a prestação for indireta pela concessionária ou uma parceira privada na PPP, nós falaremos de tarifa. A taxa é um instituto de direito tributário, incluída, portanto, no regime jurídico tributário, e a tarifa é um preço e, portanto, a tarifa tem um regime muito mais flexível, baseado na legislação de concessões, no edital e no contrato de concessão. Tá certo? Bom, vejam, portanto, que a existência ou não de gratuidade condiciona essas cobranças e também a natureza do serviço, se ele é indivisível ou divisível. Cobranças existirão apenas para serviços divisíveis e sempre que não houver uma determinação de gratuidade. Bom, a tarifa, repetindo, nada mais é que o preço público cobrado do usuário pela prestação do serviço público delegado a uma concessionária ou uma parceira privada. Então, essa concessionária ou parceira privada, como empresa, cobra do usuário em nome do Estado a tarifa, que é um valor pecuniário. Esses valores podem ou não ser fixados inicialmente no edital de licitação. Isso tudo vai depender muito do critério de julgamento na licitação. Existem licitações de concessões que estabelecem já um preço fixo de tarifa. Por exemplo, uma licitação de concessão de rodovia em que já se estabeleça ali no edital um preço para o pedágio. Isso é possível. Então, o edital pode já trazer o preço da tarifa. No entanto, há outras situações em que a licitação usa diferentes critérios de julgamento,
como o valor dado pela concessionária pela outorga do serviço, um critério também de técnica é possível, entre outros que eu comentei na aula específica de aspectos licitatórios das concessões. Bom, então vejam que os valores podem ser fixados inicialmente pelo próprio Estado ou posteriormente de acordo com a equação de equilíbrio econômico financeiro. É fundamental em toda situação que a tarifa respeite a modicidade. Em uma aula específica, eu expliquei que a finalidade maior de todo contrato de concessão é viabilizar um serviço público adequado para incrementar, para aumentar o bem-estar da população. E o serviço público adequado tem vários elementos que estão apresentados na Lei Geral de Concessões. E um dos elementos fundamentais do serviço público adequado é a modicidade. É muito importante que o valor cobrado seja módico, ou seja, que seja acessível, levando-se em conta a situação econômico-financeira de cada grupo de usuários. Tá bom? Então, modicidade é fundamental para que o serviço se torne acessível. De nada adianta universalizar a infraestrutura de um serviço se a população não tiver os recursos financeiros para pagar pela prestação daquele serviço público que é essencial à sua dignidade. Tá certo? Bom, vamos falar um pouco da relação da política tarifária com cada modalidade de concessão, porque existem nuances importantes nesse contexto. As tarifas desempenham sempre um papel diferenciado de acordo com a modalidade de contrato. Na concessão comum ou plena, que é a figura contratual da Lei 8987 de 95, o serviço público concedido é basicamente custeado com a tarifa do usuário. Essa é a principal fonte de receita. Óbvio que, em alguns casos, existe subsídio estatal ao serviço, mas a regra é que a concessão comum seja sustentada integralmente pela tarifa paga pelo usuário. Nas PPPs, a situação é um pouco diversa, porque na chamada PPP patrocinada, o serviço é sustentado por tarifa que se soma a uma contraprestação do parceiro público, que é o titular do serviço. Essa contraprestação do parceiro público pode ou não ser pecuniária, mas sempre teremos essa contraprestação do parceiro público com tarifa do usuário. Vejam, isso significa que tanto na concessão comum quanto na PPP patrocinada é fundamental a presença de tarifa. E como a tarifa é fundamental, nós não podemos usar esses dois contratos de concessão comum ou PPP patrocinada para serviços gratuitos ou serviços indivisíveis. Sempre que estivermos diante de serviços gratuitos ou indivisíveis, não poderemos delegar esses serviços a particulares por concessão comum ou PPP patrocinada. Para esses serviços, nós vamos usar uma outra figura, que é a PPP administrativa. Nessa PPP administrativa, não existe tarifa do usuário e, portanto, se viabiliza a delegação a uma empresa particular de serviços que, pelos outros modelos, jamais poderiam ser desestatizados. Vamos pegar aqui o exemplo de limpeza urbana. Não é possível fazer um contrato de concessão comum ou de PPP patrocinada para limpeza urbana porque não há possibilidade de tarifa. No entanto, podemos fazer PPP administrativa. A mesma lógica se aplica para a iluminação pública. Não há como se pensar concessão comum ou PPP patrocinada para a iluminação pública porque não há tarifa, mas podemos usar a PPP administrativa. Então, vejam, em PPP administrativa não há tarifa, não vamos falar de política tarifária. O contrato será sustentado integralmente pela contraprestação do parceiro público, obviamente permitidas receitas extraordinárias, receitas alternativas ou de projetos associados, bem como subsídios, entre outros elementos financeiros. Tá certo? Bom, para fechar essa nossa aula, eu gostaria de tratar do tema da tarifa diferenciada. Eu já mencionei, ao falar de modicidade, que a tarifa deve levar em conta a situação econômico-financeira dos diferentes grupos de usuários. Quando eu disse isso, obviamente já fica aí implícito que é possível diferenciar tarifa. É possível, por exemplo, que no transporte coletivo urbano se cobre uma tarifa mais reduzida de estudantes, ou de idosos, ou de pessoas que estão em um determinado momento desempregadas. É plenamente possível que haja diferenciação de tarifas. E essa diferenciação pode ocorrer por aspectos sociais e inclusivos e também pode ocorrer por questões técnicas, tá certo? A própria lei de concessões é muito clara ao dizer isso. É possível considerar elementos técnicos para fazer a diferenciação tarifária e é possível considerar os diferentes segmentos de usuários.
No âmbito da jurisprudência, há uma súmula interessante a respeito disso. A súmula 407 do STJ prevê que é plenamente legítima a cobrança de tarifa de água de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo. Tá certo? Então, vejam aí um reconhecimento jurisprudencial da diferenciação tarifária. É lógico que essa diferenciação tarifária tem que ser pensada em termos abstratos, não pode haver uma diferenciação tarifária para um indivíduo específico, porque aí nós não teremos uma diferenciação lícita, mas sim um privilégio ilícito. Tá bom? Então, vejam, pessoal, tarifas sociais podem existir, tarifas diferenciadas por critérios técnicos também podem existir. E como é que nós vamos custear o serviço com essa diferenciação tarifária? Bom, para se fazer tarifa diferenciada, é possível retirar recursos financeiros de outras fontes. Nós podemos usar subsídios para garantir essas tarifas diferenciadas, por exemplo, para a população de baixa renda. Nós podemos fazer uma transferência de recursos das tarifas de alguns usuários para custear o serviço a outros. Nós podemos utilizar receitas extraordinárias para sustentar essas tarifas diferenciadas. Enfim, existem várias formas contábeis, várias formas econômicas para se chegar a um modelo de tarifação diferenciada sustentável. Então, é isso e um grande abraço.